certo? Nós já tivemos um contato e vimos a figura quando tem um ângulo, né? E tem que fazer o cálculo do ângulo. Isso nós já vimos tudo em sala de aula, só dando uma revisada no que foi o conteúdo visto, certo? Aqui também nós vimos que tem polia, né? Quando acontece a polia fixa e a polia móvel. Também vimos isso em sala, fizemos a fórmula, né, e a combinação. Quando temos várias polias, também nós conversamos e fizemos a fórmula. Lembrando que quando nós temos polias fixas e polias móveis, como mostra essa imagem aqui, nós temos a aceleração, né? E a aceleração ela é dada pela derivada da velocidade pela derivada do tempo, como nós já tínhamos conversado sobre isso. Esse aqui já começa a nossa aula de hoje, que é um gráfico onde mostra a inclinação das polias em relação aos movimentos da aceleração, correto? Então, quando eu tenho uma polia, ela solta, mas o movimento dela é vertical, o ângulo que ela faz, se a gente observar aqui, né, o ângulo que ela faz é uma parábola, né, uma semiparábola, que nós podemos ter a inclinação voltada para dentro. Então, com isso, a gente tem a velocidade. Essa inclinação a gente vai chamar de velocidade, correto? Na parte inferior, em relação à distância, né? Se você observar aqui, é distância por tempo. A distância por tempo nos dá a velocidade, certo? Então, nesse momento, a gente está olhando a velocidade. Quando a gente tem velocidade, isso estou explicando dentro do gráfico, né? Quando a gente tem aqui a velocidade pelo tempo, então a velocidade pelo tempo vai me dar aceleração, né, nessa inclinação, certo? E por último, a aceleração pelo tempo, né, é o que vai me dar o movimento. Se vocês observarem aqui, vai ser contrário do movimento que nós tínhamos aqui da inclinação, tá vendo? A inclinação é positiva, né? Aceleração negativa. E aí eu tenho aqui a aceleração pelo tempo. Lembrando que isso, né? Se a gente tiver se nós tivermos primeiro a equação da posição, nós derivamos, temos a equação da velocidade, derivamos de volta e temos a equação da aceleração, provavelmente, né, vai ser uma constante, ou se for uma função de primeiro grau. Lembrando disso, né, pela ordem da derivada. Né, nós vamos partir de uma equação de primeiro grau e vamos ver o que vai dar a equação da derivada. Ou se não, se nós tivermos a aceleração, né, nós fazemos a integral, temos a velocidade, fazemos a integral novamente e aí temos a posição, correto? Então, relação gráfica entre a variação deslocada, velocidade, aceleração e tempo. Então, cada gráfico vai me dar um dos sentidos, como o professor já explicou, certo? Como o professor já havia falado anteriormente, né? Aqui, nesse caso, é mais fácil mostrar no segundo mesmo. A integral, ela não vai nos dar nada mais que uma área. Então, observe como agora eu vou, claro, né, fazer o contrário do primeiro. Aqui eu comecei com a posição, velocidade e aceleração. Agora, né, eu estou fazendo o contrário. Aceleração, velocidade, né, porque se eu integro a aceleração, eu tenho a velocidade. E daí, integrando a velocidade, eu tenho a distância. Por isso aqui, ó, gráfico da aceleração me dá uma área, né, do tempo 1 ao tempo 2. Gráfico da velocidade me dá outra área do tempo 1 ao tempo 2. E por último, né, gráfico da posição. Tudo isso eu tirei da integral, como nós já temos estudado isso há 2 ou 3 aulas, né? Nós estamos revendo isso, então ficou mais um fato confirmado nisso, né? Uma embarcação tem monitorado constantemente seu deslocamento ao longo da trajetória
que percorre entre o ponto e outro. Como o deslocamento varia em função da correnteza marítima, os sensores que registram o deslocamento da embarcação produziram o gráfico apresentado na figura 1.16, sendo que a partir dos dados desse gráfico é necessário determinar o gráfico da aceleração em função do tempo para uma melhor análise do desenvolvimento da elaboração. A partir do gráfico, né, da figura 1.16, como são conhecidas as equações que representam as duas condições de deslocamento, precisamos definir a equação para a velocidade e posteriormente definir a equação para a aceleração. Então obtemos seus gráficos. Gente, então aqui, esse exemplo nos traz, né, a equação da posição. Então eu vou fazer, né, se eu tenho aqui a equação da posição, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a derivada para eu achar a velocidade e a segunda derivada para eu achar a aceleração, correto? E aí eu vou colocar os gráficos. Só que percebam aqui que a primeira parte da posição é uma parábola, é um gráfico, né? É uma parábola, uma equação de segundo grau. E a segunda parte já é uma equação de primeiro grau, né? Então eu tenho que me atentar a isso. De 0 a 15, equação de segundo grau. De 15 a 30, equação de primeiro grau. Certo? Então eu não posso me perder nisso. Tanto que a 1.16, né, ela representa o gráfico no deslocamento do embarque durante 30 minutos. Então de 0 a 15 é uma equação de segundo grau e de 15 a 30 é uma equação de primeiro grau. Então, pela relação, né, da velocidade, que é a derivada da distância pelo tempo, derivamos as equações de deslocamento para definirmos as equações da velocidade. Assim, de 0 a 15, né, vamos lá. O que eu tenho? Derivando, né, eu vou ter 2, porque se eu pegar aqui o 2, eu jogo para frente, né, então 1,2 vezes 2 dá 2,4. 2 menos 1, 1, né? Não precisa aparecer. Portanto, a velocidade vai ser de 2,4t. Né? Essa é a equação da velocidade. Isso dos 15 primeiros minutos. Já dos 15 últimos minutos, 15 últimas horas, perdão, nós temos, né, a equação de primeiro grau. Derivando, eu vou ficar com a velocidade de 8 km por hora, aproximadamente, né, 2,22 metros por segundo. Só que ele também pede a segunda derivada, né? Por quê? Porque a gente precisa encontrar a aceleração. Então, para a definição das equações da aceleração, derivamos as equações de velocidade, né? Em vez que A é igual a derivada de V por derivada de T, que foi como o professor falou. Mas, como para o caso do tempo de 30, aí que é o nosso problema. Primeira, né, nos primeiros 15 horas, a gente consegue derivar ainda porque eu tenho T, né? Então, a aceleração dos primeiros 15 minutos, ela vai ser 2,4 km por hora ao quadrado. Já no segundo tempo, aqui é uma constante, a derivada constante é zero. Então, a aceleração, né, a segunda parte das 15 horas vai ser zero, né? Mas vamos chegar lá. Então, pegando o 2,4t e derivando, né? Vou jogar 1 para frente e subtrair. 1 de 1 vai ficar zero. Todo número elevado a zero é 1. 2,4 vezes 1 é 2,4. Aproximadamente, né, 2,4 km por hora, né, aproximadamente 1,85 vezes 10 a menos 4. É mais ou menos 0,00018,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Aí nós temos que relembrar, né, o que a gente aprendeu lá em Física 1, né, quando a gente transformava a velocidade por metros por segundo e assim por diante, certo? E aí, se a gente
a gente pegar, né? Aqui eu tenho uma aceleração. Já na segunda parte, a minha aceleração vai ser zero, vai ser nula, né? Então eu tenho aqui os primeiros 15 minutos, né? Que vai ser o 2,4, né? Ou como aqui está em metros por segundo, né? E a hora está e o tempo está em hora, a gente pode ter uma noção de como que fica o gráfico. O gráfico fica uma reta, né? Onde ele vai ter aproximadamente, aproximadamente 1,85, né? Que está aqui, né? Entre 1,5 e o 2,5. E aqui o que acontece com ela? Ela cai drasticamente e vai para zero, né? Porque a segunda parte não tem aceleração. Esse é o gráfico da aceleração, correto? E aí, o que vai ficar para vocês fazerem em casa? Vocês vão fazer o gráfico da velocidade, sabendo que a fórmula da velocidade está aqui, né? E a segunda parte, a velocidade está aqui. Então, fica para vocês me mandarem, né, uma foto desse gráfico. O da aceleração está aqui, né? E fica mais fácil para a gente observar. Tudo bem? Então, e esse exercício aqui também, né? Vamos treinar um pouco